Se apenas metade das previsões que você vai ver hoje acontecerem, 2026 será um dos anos mais estranhos da história recente. Vídeos falsos impossíveis de identificar, pessoas controlando computadores com a mente, bilionários construindo bunkers subterrâneos, uma nova corrida para Marte e até mesmo uma inteligência artificial capaz de substituir milhões de trabalhadores. E o mais curioso é que todas essas ideias apareceram nos Simpsons muito antes de se tornarem manchetes reais. Oi, eu sou o Phil e você está no Ponto Interessante. E algumas das previsões que vamos ver hoje parecem ficção científica, e o problema é que elas já estão acontecendo. Lembra quando propaganda aparecia apenas na televisão? Pois é. Talvez isso esteja mudando. Os Simpsons imaginaram um futuro onde anúncios personalizados aparecem no céu. Na época parecia um absurdo. Hoje já existem testes com drones luminosos, projeções gigantes e inteligência artificial analisando o comportamento dos consumidores. Imagine pesquisar um produto no celular e pouco tempo depois encontrar uma propaganda dele bem acima da sua cabeça. Parece exagero, mas várias empresas já estudam tecnologias semelhantes. E isso levanta uma discussão importante. Existe algum lugar onde ainda estaremos livres da publicidade? Muito antes da explosão da inteligência artificial, os Simpsons já mostravam robôs substituindo trabalhadores. Na série, a ideia parecia genial, mais eficiência, menos custo, menos problemas, só que o resultado foi um desastre. Hoje, a situação não parece tão distante. Armazéns automatizados, atendimentos sem funcionários, programas capazes de criar textos, imagens, vídeos e até vozes. O mais curioso é que, durante muito tempo, acreditava-se que apenas trabalhos braçais seriam substituídos. Mas agora, até profissões criativas começaram a sentir o impacto, como roteiristas, designers, dubladores, artistas. Mas a pergunta deixou de ser: isso vai acontecer? E agora a pergunta é, quando isso vai acontecer? Afinal de contas, a gente está vendo aí uma epidemia de vídeos virais, como por exemplo as novelinhas das frutas, né? Existe uma previsão dos Simpsons que pode afetar literalmente todo mundo. Em um episódio antigo, Homer aparece na televisão dizendo algumas coisas que nunca falou. Levar a babá em casa e notei que ela estava sentada no doce traseiro. Por isso eu agarrei o doce traseiro. Só em pensar no doce traseiro Na época, era apenas uma piada. Hoje, parece um aviso. A tecnologia de deepfake já consegue copiar rostos, vozes e expressões com uma precisão impressionante. E o problema não é apenas enganar pessoas na internet. 2026 será um ano extremamente importante em vários países, inclusive no Brasil. Imagine um vídeo mostrando um político falando algo que nunca disse, ou uma celebridade confessando algo que nunca aconteceu. Até que a verdade apareça, o estrago já pode ter sido feito. E esse é justamente o medo dos especialistas, que a mentira fique tão convincente que ninguém mais saiba distinguir o real do falso. A única coisa que não pode acontecer é querer regulamentar a internet, né? Pelo amor de Deus. Uma das previsões mais famosas dos Simpsons envolve uma doença que se espalha rapidamente pela população. Mas o que realmente chama atenção não é o vírus, é a reação das pessoas, o pânico, a desinformação, corrida aos mercados, busca desesperada por soluções milagrosas. Quando a pandemia aconteceu no mundo real, muita gente voltou a assistir esses episódios e ficou impressionado. Só que existe um detalhe preocupante. A Organização Mundial da Saúde já utiliza o termo doença X para descrever uma futura ameaça ainda desconhecida, ou seja, um vírus que ainda nem foi identificado. Especialistas afirmam que novas pandemias podem se tornar cada vez mais frequentes. E isso faz muita gente olhar para essas previsões dos Simpsons com um certo desconforto. Afinal de contas, teve até aquele caso da doença recente agora do macaco, eu esqueci o nome dela. Agora, olha essa. Em um episódio antigo, Springfield enfrenta o apocalipse e a salvação está em um bunker subterrâneo. Durante muito tempo isso parecia apenas humor exagerado, mas hoje vários bilionários estão investindo milhões em estruturas desse tipo. Bunkers luxuosos, fortalezas subterrâneas, reservas de água, sistemas independentes de energia e comida suficiente para anos. O que mais chama a atenção é uma pergunta simples. Se essas pessoas possuem acesso às melhores informações do planeta, por que tantas delas estão se preparando para cenários extremos?
Talvez seja apenas uma precaução, ou talvez elas estejam enxergando riscos que a maioria das pessoas prefere ignorar. Durante décadas, dinheiro significava papel e moeda, mas isso pode estar mudando rapidamente. Em um episódio mais recente, os Simpsons mostraram uma criptomoeda tornando o dinheiro tradicional praticamente inútil. E por mais exagerado que pareça, vários países estão caminhando nessa direção. O Brasil possui o Drex, sei lá. Outras nações desenvolvem suas próprias moedas digitais, pagamentos eletrônicos crescem todos os anos e muita gente acredita que estamos assistindo o início do fim do dinheiro físico. Talvez não aconteça da noite para o dia, mas tudo indica que o mundo está caminhando para uma economia cada vez mais digital. Essa previsão parecia pura ficção científica, venhamos e convenhamos, né? Em um episódio, a consciência de Homer é transferida para um dispositivo tecnológico. Hoje, isso ainda parece impossível, mas existe um detalhe interessante. A Neuralink já realizou implantes cerebrais em seres humanos. Pessoas que antes não conseguiam controlar computadores agora conseguem executar tarefas usando apenas a mente. Claro que estamos muito longe de transferir consciência para máquinas, mas o simples fato de estarmos conectando cérebros humanos a computadores já seria considerado impossível há anos. E talvez este seja apenas o primeiro passo de algo muito maior. Os Simpsons também fizeram previsões envolvendo conflitos internacionais. Em um episódio, Estados Unidos e China entram em guerra. E o problema é que a tensão entre os dois países existe de verdade. Questões comerciais, disputas tecnológicas, conflitos envolvendo Taiwan, tudo isso vem aumentando nos últimos anos. Especialistas afirmam que basta um erro, uma decisão mal calculada ou uma crise fora de controle para que a situação se torne muito mais grave. Ninguém sabe se isso realmente acontecerá, mas é uma das previsões que mais preocupam analistas ao redor do mundo. Por décadas, carros voadores foram símbolos de futuro distante, mas 2026 pode marcar uma mudança importante. Diversas empresas estão desenvolvendo veículos elétricos capazes de decolar verticalmente. Ao mesmo tempo, carros movidos parcialmente pela energia do sol começam a chegar ao mercado. Ainda não estamos vivendo em Os Jetsons, mas algumas tecnologias que pareciam impossíveis estão finalmente saindo do papel. E isso é exatamente o tipo de coisa que os Simpsons adoravam mostrar décadas antes de acontecer. Talvez a previsão mais impressionante de todas envolve Marte. Em um episódio, personagens participam de uma missão privada para colonizar o planeta vermelho. Durante muito tempo isso parecia fantasia, mas hoje existe uma empresa tentando transformar essa ideia em realidade, a SpaceX. O objetivo é realizar missões cada vez mais ambiciosas usando a Starship. E embora a colonização ainda esteja distante, muita gente acredita que estamos testemunhando os primeiros passos de uma nova era da exploração espacial. Uma era que não será liderada apenas por governos, mas também por empresas privadas, exatamente como nos Simpsons. Seria uma coincidência, sorte ou uma capacidade assustadora de observar para onde o mundo está caminhando? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: os Simpsons continuam acumulando previsões que parecem cada vez menos impossíveis. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas previsões tem mais chances de acontecer em 2026? E qual delas você acredita que nunca vai sair do papel? Conta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E para quem não assistiu, eu também tenho um vídeo aqui falando das previsões dos Simpsons em relação à Copa do Mundo. Pessoal, eu fico por aqui e até a próxima.